O vídeo de hoje é respondendo a um comentário deixado no vídeo anterior, onde eu falo sobre a vírgula que muda tudo. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição. Eu até não iria gravar um vídeo agora explicando essa parte do texto que foi feita a exegese textual, pois o intuito daquele vídeo ou naquele vídeo era trabalhar na exegese daquele texto, e eu mencionei até isso no vídeo anterior. Mas devido a um comentário que foi feito, deixado aqui por um querido irmão, deixado aí acima, eu resolvi então gravar agora, preparar agora esse vídeo, tentando explicar agora a outra fase, a outra parte do texto de Lucas 23, verso 43. Por isso, se você é amante por aprender a Bíblia, as Sagradas Escrituras, não saia daí, porque eu já volto para te contar tudo. Mas antes, porém, não se esqueça daquela participação essencial sua e minha. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha. Quem ainda não se inscreveu, quem não é inscrito no canal, se inscreva agora. É rápido, é fácil e é de graça. E também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Quando você deixa o like, quando você deixa o joinha, você está dizendo para a tecnologia, você está dizendo para o algoritmo, você está dizendo para a inteligência artificial que esse vídeo ele é relevante. Tem um valor, um certo valor para você. Por isso é importante a sua participação, também é muito importante nos nossos conteúdos. Então, clique aí, deixe o joinha, deixe o seu like e vamos para frente, vamos seguir essa mensagem. E se você tem algum texto que você deseja que eu comente aqui no canal, escreve aqui abaixo nos comentários qual texto bíblico, qual passagem que você gostaria que eu comentasse para você. Mas sem querer deixar o vídeo hoje ficar muito longo, eu preciso dizer que é necessário eu falar algumas coisas antes de entrar no assunto propriamente dito. Primeiro, exemplo. Essa passagem de Lucas capítulo 23, verso 43, ela é exclusividade em Lucas. A declaração onde vemos Jesus dizendo: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto, essa passagem, essa afirmação, ela aparece apenas em Lucas capítulo 23, verso 43. Os outros evangelhos, eles relatam a crucificação, os insultos e as palavras, até mesmo as palavras de zombaria dos que estavam ali ao redor, aos pés da cruz. Mas somente Lucas, ele registra esse diálogo tão peculiar, tão importante entre Jesus e o ladrão arrependido, o ex-ladrão. Por exemplo, Mateus capítulo 27, versos 38 a 44, menciona os dois ladrões, dessa forma, menciona os dois ladrões, mas apenas dizem que ambos injuriavam Jesus no início. Não relata nada sobre o arrependimento. Já Marcos, no capítulo 15, ele também menciona os dois malfeitores, mas só como parte do cenário bíblico, igualmente sem nenhuma referência a arrependimento. Agora, João, o discípulo amado, no capítulo 19, verso 18, ele fala dos dois crucificados com Jesus, mas de forma bem breve e sem diálogo. Agora, uma pergunta que fica no ar, que fica suspensa: por que então apenas Lucas registra esse episódio dessa forma? Eu vou falar para você, mostrar para você pelo menos algumas maneiras porque que somente Lucas faz isso. Primeiro, porque Lucas ele tem um estilo literário, um estilo mais teológico e pastoral, muito voltado para a graça divina, a misericórdia e a salvação dos marginalizados. Embora a carta de Lucas ela fora escrita, fora dedicada a Teófilo, o evangelho tinha em vista um público muito maior, cristãos gentios. Lucas escreve para cristãos gentios que depois se tornaram cristãos, gentios que depois se tornaram cristãos. Lucas escreve em um estilo mais universal, uma carta mais universal, mais aberta, mais abrangente e menos judaizante, menos judaica. Ele explica até costumes judaicos, que Mateus não explica, por exemplo, Lucas explica. Lucas fala para gregos romanos, cultos, homens
cultos. O seu grego, o seu vocabulário, ele é mais requintado, mais refinado, dirigido a pessoas instruídas. E também o seu objetivo é falar para a igreja. Além de atingir um certo tipo de público, Lucas se direciona à igreja como um todo para mostrar a veracidade da fé, a continuidade da história da salvação, que em Atos, nas escritas dele, se prolonga em falar da vida de Jesus até a expansão apostólica. Então, sendo assim, o episódio do ex-ladrão, ou do ladrão da cruz, do ladrão arrependido, está em perfeita sintonia com a ênfase lucana, com a carta de Lucas, com o propósito de mostrar que, mesmo no título, no último instante, a graça de Deus, ela pode alcançar o pecador. Então vamos lá, o texto, só para relembrar o vídeo passado, o vídeo anterior, ele diz, Lucas 23, 43, e disse a ele, Jesus, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O texto no grego é kai epen autolesos amen soilego semeron met emo esse ento paradeiso. Esse texto de Lucas é um dos pilares da doutrina da salvação imediata pela fé em Cristo Jesus, independente de obras. Não são pelas obras, pelo mérito de ninguém, a não ser o mérito de Cristo na cruz do Calvário. E, consequentemente, de todo aquele que crer será salvo, como disse em Efésios capítulo 2, verso 8, pois pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso nos mostra que a morte não é um obstáculo para a graça e que a fé simplesmente alcança a misericórdia em Cristo Jesus. O ladrão disse, lembra-te de mim, palavras do ex-ladrão. Isso é suficiente para ser acolhido por Jesus, por Cristo. Essa é a questão clássica de exegese bíblica, e essa questão tem sido debatida ao longo da história da igreja. O texto de Lucas capítulo 23, 43, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ele traz um aparente problema em conciliar essa promessa com o fato de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e permaneceu ainda 40 dias na terra antes de ser assunto aos céus, antes de ascender ao céu. Atos capítulo 1, verso 3. Agora, como eu disse no vídeo anterior, no vídeo passado, e para você entender o contexto, o que eu estou falando, é necessário que você vá lá e assista o vídeo na íntegra, o vídeo anterior. Eu quero deixar aqui na tela a imagem da thumb do vídeo anterior e também o link desse vídeo na descrição para você conferir. Vai lá. Esse texto, ele traz consigo a questão da pontuação no grego. Eu já mencionei isso aqui. Primeiro, o que acontece é que o texto no original grego do Novo Testamento, ele não tinha pontuação. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que, quando ele diz, em verdade te digo hoje, aqui o hoje qualifica o momento da fala e não o momento do cumprimento. Isso é importante ressaltar. Ou seja, para facilitar, para você entender o que Jesus queria dizer, Jesus poderia estar, naquele momento, enfatizando hoje, nesse momento solene da cruz, eu te dou essa garantia, que um dia estarás comigo no paraíso. No grego, a palavra paraíso é paradeisos, ou seja, jardim, lugar de delícias. Na teologia judaica dos tempos de Jesus, o paraíso ele era entendido como o seio de Abraão. Lucas 16, capítulo 16, verso 22, fala sobre isso, de o seio de Abraão, o lugar dos justos após a morte, e não necessariamente o céu em sua plenitude. Sendo assim, Jesus e o ladrão poderiam muito bem ter ido para esse lugar intermediário, chamado também de Hades ou Sheol, no compartimento, no lugar separado para os justos, antes da ascensão definitiva. E aqui que gira essa questão, como Jesus prometeu algo, sendo que ele só foi assunto aos céus depois de 40 dias.
E nesse caso, o céu mesmo, na sua íntegra, na sua plenitude, ou no original grego, no pleroma, ele só ocorreu para Jesus depois de 40 dias. Outro fato importante que vale a pena ressaltar, que revela que Jesus não foi assunto aos céus, é que em Atos, capítulo 2, verso 27, Pedro cita o Salmo 16:10, aplicando esta passagem a Jesus, dizendo: não deixarás a minha alma no Hades. Isso mostra que Jesus desceu ao Hades, mas não ficou retido lá. Em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 19, lemos que ele pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, entre a morte e a ressurreição, Cristo esteve em uma dimensão espiritual onde estavam os mortos. Agora, não se preocupe, não se desespere. Como conciliar essas duas coisas? Sendo que, se paraíso nesse caso, seio de Abraão, Jesus podia estar dizendo que ainda naquele dia o ex-ladrão estaria com ele nesse lugar de consolo, e não ainda no céu da ascensão, mas no lugar dos justos. E se a vírgula está depois da palavra hoje? Jesus estava garantindo a promessa naquele dia, mas o cumprimento de estar com ele no paraíso definitivo, isso só aconteceria, só viria após a ressurreição e a ascensão. Porque cá entre nós, convenhamos, o texto bíblico, deixa eu te explicar algo, ele não tem interesse nenhum de mostrar detalhes dessa conversa de Jesus. Vou dar um exemplo para você aqui, eu quero conjecturar essa passagem para que fique mais fácil o nosso entendimento. Jesus muito bem poderia ter virado, se voltado para o ladrão e dito assim: olha só, ladrão, você vai estar comigo no paraíso, mas primeiro nós vamos ter que dar uma passadinha ali no seio de Abraão depois de 40 dias. Aí sim, depois dos 40 dias, iremos para o céu definitivamente. Iremos para o céu mesmo. E a bem da questão aqui, meus amados, é que se você consegue fazer uma leitura do texto, fazer uma boa exegese e uma boa hermenêutica, tudo isso que eu acabei de dizer aqui, tentando facilitar, é desnecessário. Muitos pais da igreja e intérpretes pentecostais clássicos entendem que Jesus realmente levou, lembre-se disso, anote isso, guarde isso, Jesus realmente levou o ladrão naquele mesmo dia ao paraíso, não ainda ao céu, onde está o trono de Deus, mas ao lugar dos justos, nesse caso ao seio de Abraão. E somente depois da ressurreição e depois da ascensão de Cristo, é que ele abriu o caminho do céu definitivamente para todos os salvos. O fato é que Jesus não se contradiz. Vou repetir essa frase. O fato é que Jesus não se contradiz. Eu deixei em aberto, o fato que eu deixei em aberto o vídeo anterior foi justamente para poder vir aqui e fazer outro vídeo explicando o que eu acabei de explicar. Mas como um irmão carinhosamente já deixou o comentário, isso me instigou, me motivou a vir aqui hoje, agora, a realizar isso, fazer esse vídeo para você. Agora, aguarde isso, não acabei. Em ambos os casos, a mensagem central de Lucas capítulo 26 é: o ladrão recebeu a garantia da salvação e da comunhão eterna com Cristo Jesus. Então aí para você, espero que você tenha gostado e não se esqueça da sua participação conosco. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, isso vai fortalecer ainda mais o nosso canal. E caso você tenha um comentário, um texto que você gostaria que eu comentasse aqui, que eu explicasse aqui, deixe aí nos comentários o texto que você quer que eu explique. E não se esqueça de se inscrever também. Pois bem, fique com Deus, tchau, shalom, sheikh ele rayon tov, nitrae shavu habale hitraot, shelohim variotah, shalom uveraha.